Oi! Como muitos de vocês já sabem, a minha mãe faleceu no dia 17 de agosto desse ano. Mas essa história começou há muito tempo atrás, não no dia 17 de agosto. E é por isso que eu decidi fazer esse vídeo, para compartilhar com vocês. Porque talvez você que esteja aí do outro lado dessa tela me assistindo, esteja passando pela mesma situação que eu passei. Então, eu quero acreditar que essa história, minha história, é um testemunho e que pode falar ao seu coração também. Quando a minha mãe descobriu o câncer pela segunda vez, eu tinha acabado de passar na universidade, lá em Lagarto. Eu ia fazer terapia ocupacional. E eu decidi que não iria fazer essa faculdade. Eu decidi que iria cuidar da minha mãe, que eu iria ficar com ela, porque a minha mãe teve câncer a primeira vez, eu ainda era uma criança, um bebê de meses, e não entendia, né? Eu não me lembro da primeira vez que a minha mãe teve câncer, mas a segunda vez eu decidi que estaria com ela nesse momento delicado. Então eu desisti da faculdade, fiquei com a minha mãe. Nós passamos por todo aquele processo que muitos que são próximos a nós sabem o que aconteceu. Minha mãe ficou internada muito tempo, por causa da quimioterapia que o corpo dela não aceitava. E, enfim, foram muitos dias de luta, muitos dias de choro também, mas conseguimos vencer. Com a graça do Senhor, a minha mãe foi curada do segundo câncer. E então veio o terceiro câncer. Esse câncer já veio no pulmão. E nos primeiros dias eu estava confiante, eu estava crendo de que daria tudo certo, de que minha mãe seria curada mais uma vez, até porque quem já foi curada de 2 cânceres poderia ser curada de um terceiro também. E, enfim, nós começamos todos os procedimentos, ela começou a tomar quimioterapia em comprimido, não foi mais na veia, só que não estava fazendo efeito, ela estava ficando debilitada, o remédio não estava causando o efeito esperado, e ela decidiu parar de tomar a quimioterapia em comprimido. Nós viajamos no início do ano para Paraíba, e quando nós estávamos no lugar que nós ficamos, na Paraíba, teve um dia que eu tive uma crise muito forte e eu falei para ela: mãe, eu quero chorar. E aí nós saímos do local que nós estávamos, fomos passear, que era em um condomínio, e nós sentamos em uma das calçadas desse condomínio. Quando eu sentei nessa calçada, eu comecei a chorar muito, e eu soluçava. E eu dizia: Deus não quer te curar. Ele pode te curar, mas ele prefere ver a senhora sofrendo. E foram palavras muito duras que eu proferi. Palavras muito duras que saíram da minha boca. Palavras que eu não pensei antes de proferir, mas eu proferi. E eu falei para ela que Deus preferia vê-la sofrer do que curá-la. E eu também cheguei a falar que eu preferia que essa doença estivesse em mim. Que eu deveria estar passando por tudo aquilo, não ela. Porque ela era uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa amável, que não tratava ninguém com indiferença, que ajudava o próximo, que não media esforços. Então, na minha cabeça de ser humano, eu não entendia porque a minha mãe estava passando por tudo aquilo. Enquanto pessoas tão ruins não tinham nada, estavam vivendo uma vida plena e maravilhosa. Na minha cabeça de ser humano, na minha cabeça de pecadora, eu pensei tantas coisas ruins a respeito de Deus, a respeito do Evangelho, a respeito da vida de cristão, ou da vida de cristão, que nós vivemos. E eu lembro que a minha mãe disse bem assim: Deus não é culpado de nada do que eu estou passando, porque eu também sou pecadora. E eu estou pagando pelos erros que eu cometi no passado. Nós não vamos sair dessa terra antes de pagar por todos os erros que nós cometemos. Então, em todo momento, a minha mãe ela não se isentou da culpa, dos erros que ela cometeu no passado. Em nenhum momento eu vi ela questionar o Senhor, em nenhum momento eu vi ela acusar o Senhor de algo, de não querer curá-la, de não ajudá-la, de não olhar para ela como filha. Então, a minha mãe estava com câncer, a minha mãe que estava sofrendo, passando por tantas debilidades, e mesmo assim, ela me corrigia, ela me exortava, ela dizia: filha, Deus não tem nada a ver com isso.
Deus não é culpado de eu estar com câncer. Não foi ele que trouxe essa doença pra mim. Ele permitiu, porque tudo é permissão dele. Mas ele não quer ver nenhum dos seus filhos sofrerem. E eu lembro que eu tava tão indignada com o Senhor, que eu não conseguia orar, que eu não conseguia ler a Bíblia, eu não tinha vontade nenhuma. Eu não queria que ninguém falasse de Deus pra mim, porque eu não queria ouvir. Eu fiquei louca. Eu acho que essa é a palavra correta. Eu fiquei muito chateada, muito, sabe, nervosa com o evangelho, porque eu dizia, isso tudo é uma mentira. Olha o que a minha mãe está passando. Olha o que nós estamos passando. Por quê? Nós não merecemos isso. Enfim, o tempo foi passando, e ela ficando cada vez mais debilitada, e eu cada vez mais indignada com o Senhor, cada vez mais entristecida, porque as pessoas oravam e era como se não adiantasse de nada, como se o Senhor não estivesse ouvindo, como se o Senhor não se importasse. Era como se ele estivesse longe e nós longe dele. E eu tava tão cega, meus olhos estavam tão vendados, tanta raiva, tanto ódio no meu coração, que eu não conseguia enxergar o amor do Senhor nessa situação. Eu não conseguia enxergar a presença do Senhor, eu não conseguia enxergar que o Senhor estava aqui, que Ele estava cuidando, que Ele estava zelando. E eu me lembro que nos últimos dias de vida da minha mãe, quando ela estava internada no hospital em São Cristóvão, no Nosso Senhor dos Passos, meu coração foi se acalmando com o tempo. Mesmo não orando, mesmo indignada ainda, mesmo não orando, mesmo não lendo a Bíblia, o Senhor, Ele me protegeu a tal ponto de convencer o meu espírito de que a minha mãe não voltaria para casa. Ela voltaria para a casa dela, que é a morada celestial, mas ela não voltaria para essa casa que eu estou vivendo. E eu fui cada vez mais me convencendo disso. O Espírito Santo me convenceu disso, de que minha mãe não voltaria para casa. Então, foram dias mais tranquilos. Os dias que seriam para ser mais turbulentos foram os dias mais tranquilos que eu tive. E eu lembro que no dia que a minha mãe faleceu, foi numa madrugada do domingo, no dia do Senhor, como minha irmã diz. Ela faleceu. E eu lembro de ter pegado na mão dela e orado. Foi a primeira vez em todo esse tempo que eu orei. Eu peguei na mão dela e eu disse, Senhor, eu sei que eu não tenho orado, eu sei que eu não tenho te buscado. Eu sei das coisas que eu falei contra o Senhor, eu sei o que eu fiz, eu sei que eu errei. Mas eu te peço, em nome de Jesus, que se a minha mãe for agora, que o Senhor leve a minha mãe tranquilamente, como se ela estivesse dormindo, em um sono tranquilo. Eu te peço, por favor, que ela não tenha nenhuma complicação, que ela se vá como se estivesse dormindo. E eu me lembro que naquele momento em que eu orei pedindo aquilo ao Senhor, meu coração ele se encheu de paz. Uma paz que o mundo não compreende. Porque a palavra do Senhor, a presença do Senhor, ela é essa paz incompreensível, que as coisas loucas se confundem com a sãs. É um versículo que eu tenho guardado no meu coração, porque essa situação da minha mãe, ela foi uma coisa louca, que se confundiu com uma coisa sã. E eu lembro que eu tinha conversado com a minha irmã, ela chegou com o meu cunhado e com o meu tio. O meu tio pediu para que eu saísse da sala para ele poder entrar, porque 2 pessoas não podiam ficar na sala. E eu fui para a recepção. Quando eu cheguei na recepção do hospital, que eu estava sentada do lado da minha irmã, o Senhor, Ele me deu a oportunidade de ter uma visão da minha mãe. A minha mãe estava numa carruagem de ouro e a carruagem meio que saiu de uma sala e atravessou o teto do hospital. Ela estava em pé nessa carruagem, vestida com um vestido branco, que ainda era do hospital. Eu me lembro que tinha um lacinho amarrado aqui do vestido do hospital. E
ela pulava dentro dessa carruagem, sorrindo, e me dava tchau. Naquele momento eu entendi que o Senhor havia levado a minha mãe. Quando foi mais tarde, uns minutos depois, o meu tio saiu da sala. Quando ele chegou na recepção, eu disse: eu sei que a minha mãe se foi. Então ele falou: a sua mãe partiu. E foi todo aquele momento delicado, sabe? Que a gente chorou, mas o meu coração, ele estava em paz. E eu me perguntava, onde estava aquela raiva? Onde estava aquele ódio, aquele rancor que eu senti em um certo momento do Senhor? Que eu não queria nem ler a Bíblia, que eu não queria nem orar, que eu não queria que ninguém me falasse no nome do Senhor. Que eu ficava totalmente revoltada. Então eu olhei para aquela situação e eu disse: é incompreensível o amor do Senhor. É incompreensível a vontade do Senhor. Nós não vamos entender. Muitas vezes não vamos entender, mas o que nós temos que entender é que a vontade do Senhor, ela prevalece. Que o Senhor tem um propósito para todas as coisas debaixo da terra. Aquele ódio e aquele rancor que eu estava sentindo sumiram. E o meu coração se encontra em paz. Mas você pode estar se perguntando, como é que seu coração está em paz se a sua mãe se foi? Se a sua mãe se foi de uma doença tão ruim? Mas o meu coração está em paz porque a minha mãe poderia ter ficado muito mais tempo no hospital, levando furadas, ou até entubada, que não foi o caso. Ela não chegou a ser entubada, nós não permitimos isso. Ela poderia estar no hospital sofrendo, sendo trocada por outras pessoas, que é uma coisa terrível. Ninguém quer isso. E poderia ter ficado tanto mais tempo aqui, mas o Senhor decidiu levá-la no momento dele. Ele decidiu levá-la. Após 10 dias no hospital, ele decidiu recolhê-la de volta para casa. E é uma coisa boa, sim. Porque hoje ela não sofre mais. Hoje não tem mais dor, não tem mais choro, não tem mais pesar. Porque hoje ela está com Deus. Hoje não tem câncer. Hoje não tem broncopneumonia, que também ela estava. Hoje tem novos pulmões. Hoje tem um novo ar. Hoje tem uma nova vida. E é assim que eu quero lembrar da minha mãe. Porque ela estava tão preparada para ir ao encontro com o Senhor, que me constrange, que me faz querer ser melhor, porque ela disse: eu estou pronta, Senhor, pode me levar. E eu comecei a olhar para mim: será que eu estou pronta mesmo para Deus me levar? Será que se eu fosse agora, eu iria para o céu também? Eu iria estar com o Senhor na glória? Então é uma pergunta que nós temos que nos fazer. Porque a morte da minha mãe foi algo tão grandioso, tão maravilhoso, que confundiu todas as pessoas. Todas as pessoas. No velório da minha mãe, teve um momento tão incrível de louvor que as pessoas começaram a falar em línguas, sabe? Foi uma coisa tão maravilhosa. E os louvores, todo mundo em uma só voz, e aquela coisa tão grandiosa, que não parecia um velório. Parecia muito mais um culto a Deus, parecia muito mais, sabe, a igreja assim reunida naquele louvor, naquele um só corpo, um só pensamento, um só Deus. E foi tão lindo, que marcou os nossos corações. E eu tenho certeza que muitos corações foram alcançados naquele lugar. Mesmo sendo um dia triste, foi um dia feliz, foi um dia grandioso, foi um dia de perfeito louvor a Deus. Porque muitos corações foram alcançados pelo Senhor naquele dia. Aquele dia 17 de agosto ficou marcado em nossos corações. Mas não como um dia de pesar, como um dia de grande dor, mas como um dia de alegria, pela certeza de que o Senhor se fez presente ali. Mesmo no luto, o amor do Senhor, ele é tão grandioso, tão profundo, que consegue desfazer todos os pensamentos que nós temos a respeito de algo.
E Ele transformou aquele dia. Ele transformou aquele momento como um dia de pesar para um dia de louvor. Então, eu só tenho a agradecer a Deus, porque mesmo levando um pedaço de mim, levando daqui, do carnal, do corpo humano, mesmo levando, Ele tem preenchido os nossos corações, tem nos dado a certeza de que hoje ela está descansando nos braços dele. Então, se você está igual a mim, nesse momento tão doloroso, que você não vê saída, que você não vê ânimo, que você só consegue sentir raiva, sentir tristeza, pare um pouco, reflita, sinta a presença do Senhor, porque ela é real. Eu não queria ver, eu não queria ouvir, eu não queria sentir, eu só queria ter raiva, eu queria culpar Deus por uma coisa que Ele não tinha culpa. Eu queria responsabilizar alguém, já que eu não podia fazer nada. Mas eu quis responsabilizar a pessoa errada pela situação. Porque Deus, Ele não é culpado. Deus, Ele não foi culpado e Ele não será culpado. Muito pelo contrário. Deus continuou sendo amável, continuou sendo acolhedor, continuou sendo grande, sendo perfeito, sendo incrível, como Ele é. Mesmo nessa situação em que eu me rebelei contra o Senhor, Ele permaneceu fiel a mim. Ele permaneceu sendo incrível comigo. Ele permaneceu de braços abertos, mesmo que eu estivesse de braços fechados para Ele. Então, que você possa refletir sobre esse vídeo, sobre essa palavra, que você possa refletir sobre essa situação e entender que o Senhor está a um passo de você. Ele está a um passo do seu coração, está a um passo da sua vontade de se abrir para Ele. E eu espero que esse testemunho tenha falado com você, tenha falado ao seu coração e que você dê lugar ao Senhor para entrar na sua vida. E é isso. Um grande abraço para você.